E desenrolados, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana eu vou trazer algo um pouco diferente, né? Na verdade aconteceu comigo, né? Então, como eu sempre falo aqui no canal, eu gosto de trazer coisas do meu dia a dia, né? Compartilhar com vocês. E recentemente eu recebi um arquivo em JSON, certo? Então, eu imagino que é um arquivo que não é muito conhecido, né? O pessoal conhece muito o Excel, CSV, ou às vezes conectar via API, banco de dados, eu acho que são mais normais. Agora, receber um arquivo JSON é pouco comum, mas eu acabei recebendo. E aí eu fiquei me questionando, cara, como que eu importo isso para o Power BI? E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje. Hoje eu quero explicar para vocês o que é esse arquivo JSON e como que eu vou importá-lo para o Power BI, certo? Porque ele tem algumas nuances que é um pouco diferente de uma base de CSV ou de Excel que é mais tradicional, tá bom? Então, fiquem no vídeo e vamos para cima. Seguinte, quero começar primeiro falando do arquivo, né, que eu recebi. Então, eu recebi alguns arquivos aqui, basicamente uma empresa de RH, tá, pessoal? E aí eu queria abrir um arquivo aqui, obviamente os dados estão tudo, são dados fictícios, tá, pessoal? Mas vamos lá, vagas. Quando eu abrir aqui um arquivo de JSON, no meu computador ele vai abrir no Visual Studio. Eu não sei onde ele vai abrir no de vocês, tá? Caso vocês não tenham Visual Studio, acredito que ele vai abrir um bloco de notas. Né? Vamos até fazer o teste se ele abre um bloco de notas aqui. Abrir com... não vai ter. Para mim ele vai abrir só no Visual Studio. Caso você não tenha Visual Studio, também não tem problema, tá, pessoal? Eu quero só mostrar o que é o arquivo. Então, o que é esse arquivo aqui, ó? Ele vai me dar um ID, certo? Que seria a parte... Não estou pensando, eu vou mostrar primeiro o que é o arquivo. Então, tá. Fala, desenrolados. Tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana, eu quero trazer algo um pouco inusitado, né? Aconteceu comigo. Eu gosto de trazer as coisas que é do meu dia a dia para o canal, né? E o que aconteceu? Eu recebi um arquivo JSON. Então, eu imagino que é pouco comum para vocês, assim como é para mim, né? A gente ouve muito falar sobre arquivo CSV, Excel, às vezes fala muito de API também, mas JSON é difícil você receber um arquivo nesse formato, tá bom? Então, nessa semana, nesse vídeo aqui, eu quero dividir em dois momentos. Primeiro, eu vou explicar o que é esse arquivo, certo? Vantagem, desvantagem, alguns testes que eu fiz com ele. E no segundo momento, eu vou importar para o Power BI. Então, se você quiser ver o vídeo completo, fica daqui até o final, né, para você acompanhar o que é e e como importa. Mas caso você queira só importar, vai ter na descrição do momento que eu vou começar a falar sobre a importação, tá bom? Então, vamos para cima. Primeiro ponto, o que é o arquivo? Tá aqui os arquivos, tá? Recebi os arquivos. É de uma empresa da RH, os dados são fictícios, tá? Já está descaracterizado aqui para gravação. Então, o que é o arquivo JSON? Vou mostrar aqui como que ele é aberto, tá? Então, eu abri o arquivo aqui. Para mim, ele abriu no Visual Studio. Não sei quais são os tipos de software que vai ler esse arquivo, tá? Mas de qualquer forma, assim, não tem problema, quero só mostrar aqui de forma didática. Então vamos lá. Ele me trouxe aqui um ID, tá vendo? Então o ID seria a primeira camada dele. Tá vendo que tem um colchete, o ID e depois dois pontos e outros colchetes? Então, imagine que são várias camadas, tá? O ID seria a primeira. Se eu abaixar aqui, vai ter um outro ID. Então aqui começa uma outra sequência de informações, tá? No ID, ele vai abrir um colchete, vai fechar esses colchetes aqui e tem várias informações aqui dentro. Não, na verdade, ele vai abrir, vai abrir um colchete aqui e um segundo aqui. Então ele tem várias camadas, tá vendo? Tem informações básicas, perfil da vaga e benefícios. Então são três camadas dentro de cada linha desse arquivo JSON. Então esse ID aqui 51185 vai ter informações básicas, perfil da vaga e vai ter benefício. Então são três camadas. Dentro de cada camada vão ter outras informações. Tá vendo? Aí sim começa de fato os dados. Tá bom? Data da requisição, vai ter uma data, limite esperado para a contratação, solicitante, o cliente, o tipo de contratação, tá bom? Então, ele vai ter
as informações de informação básica desse ID 5185. Depois vai ter perfil da vaga. Então, ó, país, Brasil, estado e cidade é São Paulo, não tem bairro, tem o local trabalho, trouxe um valor, deve ser algum erro assim, ó. Vaga para PCD não é PCD, né, então não é deficiente. Ensino superior completo é uma exigência. E depois tem os benefícios. Tá vendo aqui? Ficou tudo em branco, o valor, mas deve ter algumas informações que tenha valor. Então, pessoal, esse aqui é o arquivo JSON. Eu falei em camadas, mas na verdade isso são dicionários, tá? Assim, dentro do universo de Python, que é o que eu tenho um pouco de conhecimento, são chamados de dicionários. Então, cada um aqui, cada ID vai estar vinculado a um dicionário, onde cada dicionário tem 3 dicionários. Por isso que eu falei em camadas. Então, um ID vai ter 3 dicionários, que são 3 camadas. E dentro de cada dicionário vão ter as informações. E aí ele vai se repetir nesse formato, tá bom? O ID 5184 está aqui, depois 5183, será? Vamos ver, 5182, e vai seguindo, tá, pessoal? Vai aí até o formato. Então, uma coisa um pouco diferente do Excel, do CSV, é que a gente tem o nome da coluna em cima e depois só os valores, né? Aqui não. Aqui ele vai repetindo a cada informação o nome da coluna e o valor daquela coluna, tá? Considerando aqui que para nível de inglês, nível acadêmico, seria uma coluna, tá bom? Então, esse é um arquivo JSON. E para que ele... Deixa eu fechar esse arquivo aqui, pessoal. E aí, beleza, esse é o arquivo JSON, né? Então ele está aqui, vamos ver o tamanho dele, né? Eu fiz até alguns testes aqui para entender um pouco mais. Então vamos lá. O arquivo vagas aqui, ele tem 37 megas. O arquivo prospect tem 21 e o aplicantes tem 200 megas. Então são arquivos razoavelmente grandes, tá bom? Mas o que eu fiz? Eu copiei esse arquivo aqui de vagas. Não, na verdade eu peguei esse prospect, que é o menor, coloquei no Excel, depois que eu tiver tratado ele no BI, eu mostro como faz isso. Joguei no Excel e ele ficou bem menor. Tá vendo? Ele é 4 vezes menor. Então, primeiro ponto, tamanho não é a grande vantagem. Até porque, como ele repete várias vezes o mesmo nome da coluna, isso aumenta o tamanho do arquivo. Logo, ele vai ser um arquivo maior, tá bom? Então, dentro aqui dos estudos, ele não é um arquivo mais, não vou dizer mais leve, ele não é um arquivo menor em termos de kbytes, megabytes, tá bom? Qual que é o ponto, né, que eu entendi? Ele é um arquivo padronizado, então onde serviria muito bem, caso a gente queira fazer transferência de arquivo entre sistemas. Então poderia extrair um arquivo de JSON de um sistema e importar no outro, tá? Essa extração e importação, como o arquivo JSON é padrão, ele vai ser mais fácil a leitura, diferente do Excel, do CSV, que a gente vai ter diversas formas. Pode ter uma aba, pode ter duas abas, pode ter 15 colunas, pode ter uma coluna geral e depois algumas colunas dentro, enfim, pode ter vários formatos, tá bom? Então, o grande ponto é o arquivo JSON ele vai funcionar mais para importação e exportação entre sistemas, tá? A comunicação entre sistemas. Então, ele não é o arquivo mais leve, tá? Eu até achei que era uma ferramenta para deixar o arquivo mais leve, mas não é, certo? Então, pessoal, a primeira parte desse vídeo é isso, né? Tentei trazer aqui o que é esse arquivo JSON, que não é muito comum, e o que eu pude perceber do arquivo é isso, tá? Ele tem esse formato padronizado, onde tem dicionários dentro de dicionários, né? Camadas dentro de camada. Ele normalmente é um arquivo mais pesado, porque tem a repetição do nome das colunas, né? E por ser um padrão, né? Por todos os arquivos JSON tem esse padrão, ele facilita quando a gente precisa comunicar entre dois sistemas, né? Então, seria uma utilidade dele. Agora, indo para a segunda parte do vídeo, até antes de ir para a segunda parte do vídeo, tá, pessoal? Caso tenha esquecido de alguma qualidade, algum ponto fraco desse arquivo, comenta aí, deixa aí, vamos interagir, tá bom? Agora vamos para a parte de importação. Como que eu vou importar isso para o BI? Então vamos lá. Eu vou aqui para obter dados, certo? Inicialmente ele não aparece, né? Então não tem aqui entre os mais usados, né, o arquivo JSON. Mas beleza, vou colocar aqui mais. E aí ele vai me trazer outras opções, né? A gente sabe que tem várias opções aqui. Se eu escrever JSON, ele vai aparecer o arquivo JSON. Beleza, então aparentemente é tranquilo. Vou pegar esse arquivo, deixa eu ver lá onde é que ele está. Ele vai estar aqui, ó, dentro dessa pasta, cadê? Importando arquivo JSON.
Eu vou pegar esse aqui de vaga mesmo, que eu acho que é o mais simples. Ele vai carregar. Como sempre, eu comento, não vamos simplesmente carregar o arquivo, porque não vai ser o melhor formato. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar para transformar dados. E aí, quando a gente clicar em transformar dados, ele vai abrir o Power Query. Aí sim, no Power Query, a gente consegue fazer um tratamento mais adequado para esse arquivo JSON, certo? Daí vocês perceberam que é um pouco devagar, né? Como um arquivo é de mais de 37 megas, né? É um arquivo relativamente grande. Então ele demora um pouquinho aqui para ler. Vou até ver assim. Ó, já está abrindo aqui, então. Na verdade, já abriu direto no Power Query, né? Eu achei que ele ia aparecer a telinha lá para a gente selecionar. Mas beleza, está aqui o arquivo. E é aquilo que eu falei. Ele trouxe os IDs aqui. E para cada ID, ele trouxe esse record, que é um link aqui que eu clico e ele abre, tá vendo? 5185. Quando eu abrir, o que ele vai abrir aqui? Ele vai abrir os 3 níveis que eu falei. Informações básicas, perfil da vaga e benefício. Mas ele não trouxe as informações. O que acontece? Eu vou poder abrir só um. Tá vendo? Eu vou ter que clicar em informações básicas. Então, essa importação que eu fiz, o que ele fez? Ele trouxe todos os dicionários da primeira camada, eu escolhi um, dentro dele ele mostrou os 3 dicionários do primeiro ID, aí eu tive que escolher um. Então aqui é o primeiro dicionário, é o primeiro ID, clicando no primeiro dicionário e novamente no primeiro dicionário. E aí, se eu carregar isso aqui, ele vai exatamente carregar essa tabela. Então não faz o menor sentido. Né? Eu não vou fazer isso diversas vezes para ler o arquivo. Entendeu? Porque vocês vão ver aqui que ele vai simplesmente carregar os dados de informação pessoal do primeiro ID. Certo? É uma tabelinha super pequena. E além disso, meio que as colunas vão estar do lado esquerdo. Entendeu? Que não é um formato comum que a gente trabalha. Né? Porque é tudo do mesmo ID, mas as características estão em colunas. Né? Então, não, na verdade, estão em linhas, ao invés de estar em coluna. E olha que interessante, apesar de eu carregar 17 linhas, ele foi bem pesado, né? Ele trouxe 40 megas. Vamos ver como é que ficou aqui. Tá aqui, pessoal. Não, ele trouxe aqui as 17 linhas. Então é isso. Olha como ele trouxe. Então, assim, desse jeito não vai dar certo. Não é o melhor caminho, né? Então vamos voltar lá e vamos ver como a gente vai fazer isso da forma correta. Tá bom? Editar consulta. E aí, obviamente, eu não vou importar de novo, né? Eu vou apagar a parte de navegação aqui, certo? Eu vou voltar para a fonte. E o que eu reparei? Ele abre essa aba aqui, ó, ferramenta de registros, que não é comum abrir. Né? Normalmente nos outros arquivos não abre. Mas ela abriu a ferramenta de registro e tem aqui a opção, ó, converter esse registro em uma tabela. Quando eu clico, vai acontecer algo interessante. Ela vai trazer para um formato que a gente conhece melhor. Aí sim, do lado esquerdo, ela trouxe os IDs e do lado direito ela trouxe novamente o record, mas se eu não vou clicar nele, né? Porque se eu clicar, vamos ver se eu clicar só em um, o que vai acontecer? Ele novamente vai abrir só um registro, certo? Que não é o que a gente quer. Então, não é esse caminho que eu vou seguir. Normalmente, quando aparece isso, sempre tem aqui na parte superior esse símbolo que eu não sei o que é. Para mim é um alter de academia, tá, pessoal? Mas aí vocês veem qual que é o símbolo. Quando eu clicar aqui, ele vai me mostrar, ó, expandir exatamente nas 3 opções de dicionário que a gente tem. Eu vou selecionar todas, eu vou clicar OK. E aí ele vai expandir em 3 colunas. E aí, novamente, cada coluna vai ter mais uma expansão. E eu vou novamente aqui nesse símbolo, e aí sim vai aparecer todas as opções aqui. Tá vendo? Eu vou clicar OK. E aí, essa primeira coluna ela vai se expandir nas atribuições que ela tinha dentro dela, tá bom? Quando eu vou para a direita aqui, lá para o final, a parte de vagas e de benefícios ainda não foi aberto. Então eu vou abrir novamente aqui essa opção aqui. Você vai ver que vai carregar os nomes aqui. Eu vou clicar em OK.
Você vê que até está um pouco lento, até porque esse segundo dicionário tem mais informações, né? E aí, depois disso, eu vou lá para o final, novamente, em benefícios, vou fazer novamente essa explosão, né? Essa abertura aqui. E aí sim, pessoal, nesse formato, eu vou ter para cada ID, que está em uma linha, todas as características nas colunas. Entendeu? Até deu uma soluçada aqui, pessoal, desculpa. Aí sim aqui está no formato adequado. E eu vou carregar o arquivo. E desse jeito eu vou ter um arquivo JSON carregado corretamente dentro do Power BI. E um ponto, como a gente já abriu essas camadas, esses dicionários, né? Caso tenha uma nova atualização dos dados dentro desse arquivo, basta eu atualizar, que ele vai abrir todas essas camadas e vai carregar o arquivo corretamente. Aí aqui sim, pessoal, nós temos todas as colunas para a gente trabalhar, entendeu? Então, posso avaliar os benefícios, posso avaliar a vaga, qual a cidade, aí sim eu consigo fazer as análises adequadas para essa base, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado, porque é algo inusitado que aconteceu comigo e eu quis trazer aqui no canal para compartilhar com vocês esse conhecimento, tá bom? E como eu sempre deixo aqui, caso vocês queiram se aprofundar em Power BI, eu tenho uma formação completa do básico para avançado que está aqui na descrição, tá bom? Então, novamente, espero que vocês tenham gostado. Até mais, um grande abraço.